A história começa no dia 10 de maio de 1922. Dia no qual veio ao mundo e na cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, a terceira filha do casal Antônio Alvino de Souza e Maria Regina de Souza. A nossa heroína foi batizada pelo nome de Antônia Regina de Souza, mas ainda durante ter a idade e no início da infância, passou a ser chamada de Neném. Esse apelido lhe foi atribuído pelos seus pais e convívio com os irmãos. Mesmo sendo filha de agricultores, logo cedo, sua genitora decidiu que aquela aparente frágil menina iria se dedicar aos estudos e não de dedicar-se às agruras e dificuldades da vida no campo. Pois bem, aos 7 anos foi matriculada na escola Joaquim Correia, indo estudar na sala de aula da saudosa professora Joaninha Bessa. A pequena notável não teve dificuldades em aprender as primeiras lições. Eis que teve início uma longa e uma de suas maiores paixões, que por sinal dura até hoje: o prazer de ler e aprender, e a maravilhosa arte de educar. Começaram a se desenvolver alguns dos seus superpoderes, a paciência e o dom de ensinar. Aos 10 anos de idade, os seus pais mudaram-se para a cidade dos seus familiares e antepassados, a bela, aconchegante e aprazível cidade serrana de Porto Alegre. Nesta cidade, e por falta de condições de dar seguimento aos seus estudos, teve que ir morar temporariamente na cidade de Mossoró, a capital do Oeste Potiguar. Nesta cidade, foi acolhida na residência do seu tio, o senhor João Almino de Souza. Na ocasião, passou a ter contato com vários auto-estanos que também moravam nesta casa. Muitos dos seus amigos e companheiros de residência tornaram-se figuras eminentes e de destaque na política do Alto Oeste Potiguar e em âmbito estadual. Lá, concluiu o 6º ano no grupo escolar 30 de setembro e logo em seguida retornou a Porto Alegre, já com 16 anos. Apesar de não ser seu pai, acabou por ocupar a vaga de docente na escola Reunidas Margarida de Freitas. Somente pelo hábito da leitura, o qual herdara do seu pai, acabou por ocupar a vaga de docente na escola Reunidas Margarida de Freitas. Naquela ocasião, na condição de professora provisória do ensino das séries iniciais do infantil, na época chamado de curso primário. Na cidade serrana, quando começou a lecionar, já conhecia o jovem Djalma de Freitas Nobre, que há tempos fazia investidas para paquerar com a agora bela e letrada moça. No entanto, o rapaz era dado aos prazeres inerentes à idade e à condição masculina, uma vez que não agradava muito até então a nossa heroína. Acontece que o jovem resolveu ser pracinha e foi servir ao exército brasileiro no período da Segunda Guerra Mundial. Sem, no entanto, ter lutado diretamente na frente da batalha na Europa. Retornou a Porto Alegre em 1945 e bastante mudado. A vivência com a rigidez do serviço militar fez com que o jovem boêmio se convertesse em um homem disciplinado e respeitado. Na condição de herói, por ter representado sua cidade no grande conflito armado do século, o atraente ex-soldado passou a atrair os olhares das mocinhas da cidade. No entanto, o seu coração já tinha Dona Neném. Pouco tempo depois do seu retorno, o romance começou. A jovem professorinha e o ex-combatente logo tornaram-se o casal mais comentado e admirado do município.
Depois de namoro, veio o noivado e em seguida o enlace matrimonial, que ocorreu na cidade de Porto Alegre sob as bênçãos do pároco José Maria e de Nossa Senhora da Conceição. Como praticamente ocorre com todos os matrimônios, o início foi difícil, fato agravado pela ausência imediata de um filho. Ela seguia com o exercício da função de professora escolar, e ele ajudando ao sogro na administração da fazenda Boa Esperança, localizada depois da vila de Salamandra, hoje município de São Francisco do Oeste, que ficava em torno de 30 quilômetros de Porto Alegre. Tal distância era percorrida a cavalo e demorava cerca de um dia em estradas de chão batido. Somente depois de 4 anos de casamento, o jovem casal foi brindado com o nascimento do primogênito Humberto. Demorava cerca de um dia em estradas de chão batido. Somente depois de 4 anos de casamento, o jovem casal foi brindado com o nascimento do primogênito Humberto. Depois vieram os demais filhos do casal: Maria das Graças, Antônio Alvino de Souza Neto, Maria das Dores, Regina e Lúcia, todos nascidos em Porto Alegre. Em decorrência do trabalho exercido pelo seu esposo, a nossa heroína se encarregou da criação, orientação e educação de sua prole, ao mesmo tempo em que também se responsabilizava pela administração do lar. Obviamente que cuidar de 6 filhos, administrar um lar, lecionar em condições adversas, em uma escola mal estruturada, sala com excesso de alunos e além de ser mal remunerada, não é uma tarefa fácil para um ser humano normal. Mas a nossa heroína conseguia dar de conta de tudo isso com extrema facilidade. Dona Neném, todo super-herói tem um nome, apesar de ter uma identidade secreta, não é verdade? Pois bem, a heroína demonstrou mais um poder: a visão além do seu tempo. Percebeu que Porto Alegre não oferecia condições para educar sua família. A essa altura, já havia encaminhado o primogênito para Mossoró, para dar seguimento aos seus estudos no colégio diocesano. Dessa forma, convenceu o seu Djalma e, o contrariando, fez com que se mudassem para Pau dos Ferros, assim trocando a pacata, fria e aconchegante Porto Alegre para a mais evoluída, estruturada e quente cidade do Alto Oeste Potiguar, já tida como a capital regional e detentora de escola no nível de ginásio. Mesmo com a mudança de cidade e lar, os antigos hábitos e amores não mudaram. Dona Neném continuou devorando livros, jornais e revistas. Continuou a lecionar, agora na Escola Estadual Teófilo Rego, e principalmente cuidando com extrema dedicação de seus rebentos. Todos, sob os cuidados atentos da mãe heroína, seguiram nos estudos e construíram belas famílias, seguindo o exemplo que tiveram na construção de suas vidas. Humberto selou o enlace matrimonial com Gorete Dantas, graduou-se em odontologia e teve como resultado do casamento as filhas Priscila, psicóloga, Patrícia, odontóloga, e Poliana, veterinária. A última casada e com um lindo filho, Felipe, de apenas 6 anos. Souza se graduou em medicina veterinária e casou-se com Alzir Aquino. Do matrimônio tiveram como filhos Leonardo, médico, e Mona Lisa, advogada. Dorizinha é médica e casada com Marcos Vieira, tendo como filha única Bárbara, advogada. Lúcia, a caçula, é professora com licenciatura em letras. Casou-se com Gerson Sena. E deste casamento tiveram como filhos Patrício, médico,
e Clarice, estudante de administração. O primeiro casou-se e deram à nossa heroína a única bisneta, a admirável e lindíssima Sara Vitória. As filhas Graça, professora, e Regina, também professora, decidiram vigiar os passos da nossa heroína, que apesar dos superpoderes, começou a apresentar fraquezas em decorrência de inimigos implacáveis, a solidão e a idade. A solidão maior foi ocasionada pela perda súbita de seu companheiro, quando este tinha a idade de apenas 64 anos e ela com 61. A primeira tem sido uma fiel amiga, grande companheira e devotada filha, se comportando como uma verdadeira sentinela ao lado de nossa heroína. Devemos lembrar que, apesar de fortes, as heroínas e os heróis têm ajudantes. Batman tem o Robin e Dona Neném tem Maria das Graças. Mesmo com a grande perda, a aposentadoria e o esvaziamento do lar, Dona Neném continuou a exercer seus desígnios terrenos, especialmente no tocante a educar os seus estimados netos. Muitas vezes, estes pequenos foram agraciados com lições especiais, feitas à mão e versando sobre diferentes matérias, como história e geografia. Com o tempo, a sua criptonita passou a ser a idade, que passou a fragilizar seus órgãos menos importantes. Os pulmões cansaram-se de tanto pó de giz inalado ao longo dos seus penosos anos em sala de aula. Os ossos começaram a se curvarem após tantas lutas e labores domiciliares e dos cuidados com os filhos. Entretanto, o órgão mais importante não permitiu se curvar ante a esse inimigo cruel. O cérebro continuou em pleno exercício. A memória não falha, o raciocínio é impressionante e a inteligência, algo incomum para a idade. De fato, as pernas não têm mais a mesma força de antes. As mãos, a mesma agilidade de outrora. Os sentidos da visão e a audição não são os mesmos. Mas o coração e a mente desta pessoa especial, de uma mulher que esteve sempre à frente do seu tempo, de uma professora dedicada, de uma esposa fiel, de uma mãe dedicada, de uma avó amorosa e de uma amiga que agrada a todos, que tem a oportunidade de ser agraciado com a sua convivência, estão em ótimo estado e funcionando perfeitamente. Pois bem, quem aos 90 anos, em um país que a expectativa média de vida para as mulheres é um pouco maior do que 75 anos, que sofre de alguns problemas crônicos inerentes à sua idade, que sofreu uma fratura grave em sua faixa etária, que contribuiu direta e indiretamente na formação de todos os seus filhos, que por sua vez também tem seus filhos formados ou em formação, que ainda caminha com dificuldades e que encontra-se completamente, enfatize-se, completamente lúcida nesta idade, e que ainda devora vorazmente a leitura de jornais, livros e revistas, é ou não é uma heroína? Obrigado, Super Dona Neném, por tudo que fez e que fará por nós. Sua grata e admirada família. Todos te amamos.